A paz de Deus, gente, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo esteja na sua vida, na sua família. Deixa o like aí, o joinha, o coração, se inscreva no canal, na rede que você está assistindo esse vídeo. E hoje vamos ler capítulo 26 do livro de Mateus, do versículo 69 até o 75. O título: Pedro nega Jesus. Já pega a sua Bíblia, compartilha com alguém esse vídeo e acompanha a leitura, tá bom? Vamos lá. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse aos que estavam ali: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento, não conhecendo tal homem. E daí a pouco, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente, também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E, imediatamente, o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. E aqui se encerra a leitura. Pedro nega Jesus. Pedro, como nós estamos lendo, todos esses capítulos e versículos, fomos vendo aqui que a situação de Jesus foi se afunilando, né? E ao ponto dele ser preso, dele ser julgado no Sinédrio, né? Inventarem uma mentira para acusarem ele e condenarem ele. Pedro, nessa situação, acompanhando de longe, foi acusado de andar com Jesus. E como nós acabamos de ler, ele negou por 3 vezes, né, gente? E por que ele negou? Claro que Jesus já tinha anunciado o futuro, né? Esse acontecimento. Jesus já tinha falado para ele. Quando Pedro falou: Eu vou contigo até a morte. E Jesus disse para ele: Você vai me negar. E essa é a história que acabamos de ler. E ele até mente, né? Pedro mente. E o que leva a isso, né, gente? É o medo. O medo de ser condenado, de sofrer o que Jesus estava sofrendo, aquilo que ele estava vendo ali. Jesus passar, ele ficou com medo. E ele acabou negando, dizendo que não andava com Jesus, dizendo que não conhecia, e brigando, né, com as pessoas, ao ponto de mentir para que ele se safasse dessa condição. E só que ali ele lembrou, como nós lemos aqui no final, lembrou Pedro das palavras de Jesus, que disse: Antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Então a mentira, ela te safa de uma situação, mas ela te traz a consequência do peso na consciência. E esse peso é só você que sabe da mentira que você causou, ou que prejudicou alguém, ou que você mentiu para se safar de uma situação, assim como Pedro, que ficou com medo de ser julgado e condenado com Jesus, ele negou. Mas eu vejo que é engraçado que as pessoas só acusam Pedro de ter negado, mas parecem que esquecem que quando Pedro falou para Jesus assim: Eu vou contigo até a morte, e aí Jesus fala que ele vai negar, mas em seguida, quando vão prender Jesus, ele saca a espada e corta a orelha de um soldado lá, chamado Malco. E nessa situação ali, era para aqueles homens que foram prender Jesus
eram para prender Pedro também, numa situação dessa, porque ele atacou ali um soldado, mas não chegou a esse ponto, porque no meio, nesse termo de Pedro dar uma espadada, cortar a orelha de Malco e ele ser preso junto com Jesus, o Senhor Jesus fez mais um milagre. Mais um milagre. Pegou a orelha daquele homem e colou. E eu imagino, pela fé, que foi um espanto para todo mundo a orelha daquele homem sendo cortada, a orelha daquele homem sendo colocada no mesmo lugar, que esqueceram de Pedro. E se não fosse esse milagre, o Pedro ia cumprir com aquilo que ele falou, que ele iria até a morte com Jesus. Mas todos ali, com essa situação, tomaram um susto. Né? Imagina, os homens que foram fazer mal para Jesus, prender Jesus, mentir sobre Jesus. Aconteceu uma situação de um confronto entre o discípulo de Jesus com os soldados daqueles que estavam indo prender Jesus. E no meio disso, o Senhor Jesus faz mais um milagre. Porque ele veio para libertar, curar, salvar. E ali ele livra Pedro de ser condenado, julgado, condenado, e as pessoas esquecem Pedro. Então o Pedro, aí chega essa situação aqui, aonde Pedro vai ver de perto o que estava acontecendo, e ali os homens reconheceram Pedro pela fala, pela vestimenta, e por 3 vezes Pedro negou. E agora vamos falar sobre mim e sobre você. Quantas vezes nós negamos Jesus naquilo que ele nos pede? Quantas vezes você tem que mentir para agradar as pessoas, para dizer um sim para as pessoas que você gostaria de dizer um não, mas para não desagradar elas você fala um sim? Quantas vezes você desobedece a Deus ou nega a Deus naquilo que ele te pede, naquilo que ele te confiou na sua mão? E hoje não está mais aqui o Pedro, mas está eu e você. E a missão que Deus nos entregou para fazer nessa terra, na sua obra, uma visita que você tem que fazer, uma oração, anunciar o evangelho para uma pessoa que Deus já te mostrou. Deixar amizades que não te levam para canto nenhum. Pessoas que atrasam o seu propósito. Pessoas que na conversação dela é sobre mentira, sobre contenda, sobre tanta coisa que foge do propósito daquele que te chamou. E Pedro aqui negou 3 vezes. Quantas vezes você tem negado o Senhor? Essa é a reflexão que você deve fazer. E Pedro chorou, como está dizendo aqui, ó, amargamente. E você e eu, se não cumprir aquilo que Deus nos direcionou, também vamos chorar. Se cumprirmos, também vamos chorar, mas vai ser um choro de alegria, não de arrependimento, um choro de amargura, que esse é triste. Você chorar de arrependimento e não de dever cumprido. Fique com essa palavra, compartilha com alguém e não negue o Senhor naquilo que ele te pede. Um beijo no seu coração. Tamo junto.